Um negocinho aqui. Só ligar? É. Aqui? O sapato tá limpinho, né? Quer conectar o cabinho dele no celular? Aqui já tá na média aqui ou não? Então, eu vou
que ingressa, prepare. O papai falou assim, aquele vereador lá, o Rick Gressa, lá tem Rick Gressa. Aquele lá, Gressa, Greca, sei lá. Você também. Falou pra mim. Boa noite a todos. Agradeço a presença dos munícipes, da missionária Ivone, que é convidada nossa hoje, senhores vereadores, funcionários. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicita a missionária Ivone Cruz que faça a leitura bíblica. Quero cumprimentar a todos dessa noite. Boa noite a todos, boa noite à presidente dessa Casa de Lei, a todos os vereadores, a todos os munícipes, a todos os funcionários dessa Casa de Lei. E nesse momento eu queria deixar uma palavra para vocês. No momento que eu fui convidada, eu busquei a Deus, orei, pedi para Deus uma direção para nós falarmos aquilo que Deus queria que fosse falado nessa noite. E confesso a vocês que até agora à tarde Deus não tinha me dado nenhuma palavra. E eu disse a Deus assim, em jejum e oração, Senhor, eu não quero ir lá naquela Casa de Lei para falar o que eu quero, mas simplesmente aquilo que é a direção do Senhor para aquelas vidas que lá estão. Vocês são vereadores, mas vocês também são homens e mulheres, que têm sentimentos, que têm família, que têm luta, que têm problemas, que têm dificuldades, que têm dores, que têm alegria. E o Senhor me deu a palavra em 1 Coríntios 13, que eu vou estar lendo para vocês neste momento. A palavra de Deus diz assim: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra até o céu, mas se eu não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um mundo, ou como o barulho de um sino. Poderia ter dons de anunciar mensagem de Deus, ter todo conhecimento, entendimento, todos os segredos, tanto na fé, que até poderia tirar os montes do seu lugar, mas se não tivesse amor, nada seria. Poderia dar o tudo, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não adiantaria nada. Quem ama é paciente, quem ama não é ciumento, quem ama não é orgulhoso, quem ama não é vaidoso, quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoa. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz alguma coisa certa. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, paciência e esperança. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acaba logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitas. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança. Agora eu sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaraçado. Mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, maior delas todas é o amor. E eu fiz um esboço para mim não tomar muito tempo, porque eu sei que aqui o tempo é curto.
Mas antes de eu te ler o que Deus colocou no meu coração, eu quero dizer para cada um de vocês que se encontra aqui. Saiba que quando vocês acordam de manhã, eu já orei pela vida de vocês. Eu já orei pela sua vida, pela vida da sua esposa, dos seus filhos, por cada pessoa que trabalha nessa casa de lei, porque como dever meu é orar pelas autoridades a qual Deus coloca sobre a terra. Quando eu vi o acidente do PC, eu lembrei de manhã, quando eu vi, que eu abri o Facebook. Eu falei, Senhor, obrigado, porque na madrugada eu tinha colocado todos os vereadores na presença de Deus, e eu já tinha colocado a vida deles. Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês. E o que eu vou ler aqui, pode ter certeza, que é o que Deus colocou no meu coração, para a vida minha e para a vida de cada um de vocês. A palavra de Deus é assim, o que é fé? Fé é a certeza de algo que se espera e faz que não se vê. Esperança, o que é esperança? Crença de que um desejo te torne realidade. O amor é uma emoção, um sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra. Nada tem valor se não for feito por amor, pois o amor é o maior de todos os mandamentos que o Senhor Jesus nos deixou. Vivemos num mundo onde a vaidade, a violência, o poder, a ganância, a arrogância, a soberba ganham um espaço muito grande no mundo que vivemos. E quando falamos de amor, muitos criticam, ofendem e já diz ser fanáticos ou religiosidade. Fanatismo ou religiosidade. Mas o homem não foi feito para matar o seu semelhante, nem com armas e palavras. Aí perguntamos, não tenho coragem de matar nenhuma formiga, mas todos os dias estamos matando alguém, quando passamos perto de alguém e não damos um bom dia, um sorriso, quando odiamos, quando gritamos, quando xingamos, quando por coisas banais. Fechamos quando somos fechados no trânsito, se irritamos muitas vezes, porque furou a fila alguém que estava atrás de você, porque não concordo com suas decisões. Falamos que temos amor no nosso coração. Eu amo a Deus, mas quem não ama seu irmão que está na sua frente, como pode dizer que ama a Deus que você não vê? Quem ama não pensa mal, não deseja o mal, não quer ver o outro mal, quer ver o mal do seu colega de trabalho. Quem ama nunca quer ser o primeiro, pois sabe que para Deus os últimos serão os primeiros. Que todos nós possamos entender que sem amor nada valerá a pena na nossa caminhada aqui na terra. A palavra de Deus fala em Mateus 22, 37 a 39. Que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a si mesmo. Que vocês possam guardar no coração de vocês 1 Coríntios 13, 13, que diz que tudo vai passar, a fé, a esperança, mas o amor vai permanecer. Amém? Queria pedir licença para o presidente, para nós fazer a oração que o Senhor deixou para todos nós, independente de religião, o Pai Nosso. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos inimigos. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrarmos do mal. Pois é o teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Dessa forma eu agradeço o convite pela presidente dessa Casa de Lei, a todos os vereadores e todos os funcionários. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. É. Determino a secretária da Casa a leitura, que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Câmara Municipal de Açaí, Estado do Paraná,
Ata da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Açaí, Estado do Paraná, realizada em 22 de março de 2021. Mesa executiva, Leni de Oliveira, Alessandro César Torquato e Adenilson Wagner Felipe. A ata está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, considera-se a ata aprovada. Determino também a secretária da Casa que proceda à leitura das matérias constantes do expediente. Prefeitura do Município de Açaí, ofício número 200 de 2021. Açaí, 24 de março de 2021. Assunto: encaminha o projeto de lei número 17 de 2021. Súmula: disciplina a dação em pagamento de bens imóveis como forma de extinção do crédito tributário no município de Açaí e da outras providências. A Câmara Municipal de Açaí, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O crédito tributário inscrito em dívida ativa do município de Açaí, ajuizado ou não, poderá ser extinto nos termos do inciso 11 do caput do artigo 156 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, mediante dação em pagamento de bens imóveis, a critério do credor, na forma desta lei, desde que atendidas as seguintes condições. Inciso 1º. A dação seja precedida de avaliação ou dos bens ofertados, que devem estar livres e desembaraçados de quaisquer ônus e, inciso 2, a dação abranja a totalidade de crédito ou créditos que se pretende liquidar, como atualização, juros, multas e encargos legais, incluindo despesas processuais e honorários advocatícios, sem desconto de qualquer natureza, assegurando-se ao devedor a possibilidade de complementação em dinheiro de eventual diferença entre os valores da totalidade da dívida e o valor do bem ou dos bens ofertados em dação. Parágrafo único. Caso o crédito que se pretenda extinguir seja objeto de discussão judicial, a dação em pagamento somente produzirá efeitos após a desistência da referida ação pelo devedor ou responsável e a renúncia do direito sobre o qual se funda a ação, devendo o devedor ou responsável arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios. Inciso 1º. Somente será considerada a desistência parcial da ação judicial proposta se o débito objeto de desistência for passível de distinção dos demais débitos discutidos na ação judicial. Inciso 2. A desistência e a renúncia de que trata o parágrafo único não eximem o autor da ação do pagamento das custas judiciais e das despesas processuais, incluindo honorários advocatícios, nos termos do artigo 90 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Inciso 3. Caso não exista ação de execução fiscal ajuizada, a dação em pagamento ficará condicionada ao reconhecimento da dívida pelo devedor e pelo corresponsável, se houver. Artigo 2º. Somente será autorizada a dação em pagamento de bem imóvel, inciso 1º, cujo domínio pleno ou útil esteja regularmente inscrito em nome do devedor, junto ao cartório de registro imobiliário competente. Inciso 2º. Que esteja livre e desembaraçado de qualquer ônus. Parágrafo 1º. Não serão aceitos os imóveis de difícil alienação, inservíveis ou que não atendam aos critérios de necessidade, utilidade e conveniência a serem aferidos pela administração pública. Parágrafo 2º. A dação em pagamento se dará pelo valor do laudo de avaliação do bem imóvel. Parágrafo 3º. Se o bem ofertado for avaliado em montante superior ao valor consolidado do débito inscrito em dívida ativa do município, que se objetiva a extinguir sua aceitação, ficará condicionada a renúncia expressa, em escritura pública, por parte do devedor proprietário do imóvel ou terceiro interessado, ao ressarcimento de qualquer diferença. Parágrafo 4º. O laudo de avaliação deverá ser emitido pela Comissão de Avaliação do município, observados critérios técnicos e objetivos
de valorização imobiliária. Artigo 3º. O devedor ou terceiro interessado em extinguir crédito tributário municipal mediante dação em pagamento deverá formalizar requerimento junto à Secretaria de Finanças, contendo, necessariamente, a indicação pormenorizada do crédito tributário objeto do pedido, bem como a localização, dimensões e confrontações do imóvel oferecido, juntamente com cópia autêntica do título de propriedade atualizado. Parágrafo 1º. O requerimento assinado pelo devedor, seu representante legal ou terceiro interessado, será, sem prejuízo do contido do caput, instruído com: a linha A, certidão extraída a menos de 30 dias do cartório de registro de imóveis competente, que demonstre ser o devedor o legítimo proprietário e que ateste que o imóvel está livre e desembaraçado de qualquer ônus. A linha B. Em caso de imóvel registrado em nome da pessoa falecida, a certidão imobiliária acompanhada dos documentos referentes ao processo de inventário ou arrolamento. A linha C. Certidões cíveis, criminais e trabalhistas, federais e estaduais, do domicílio do devedor, bem como do lugar da situação do imóvel. E a linha D. Manifestação de interesse no bem imóvel expedida pelo secretário de Finanças ou pelo senhor prefeito, acompanhada de declaração de disponibilidade orçamentária e financeira do valor relativo ao bem imóvel oferecido em dação em pagamento, em atendimento ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 2º. Atendidos os requisitos formais do parágrafo anterior, será o pedido submetido a parecer da Divisão de Patrimônio do município para que diga se há interesse público na aceitação do imóvel ofertado pelo particular, podendo o departamento obter auxílio técnico de qualquer outro órgão ou departamento. Parágrafo 3º. Facultar-se-á ao gestor público consultar a Procuradoria do município para que dê sua opinião no processo sobre os aspectos da legalidade, a qual terá o prazo de 5 dias úteis para resposta, podendo ser prorrogado por igual período por motivo justificado. Parágrafo 4º. Deverá ser consultada a divisão de tributação para que informe a existência de débitos tributários relacionados ao imóvel oferecido pelo devedor, inclusive os referentes a contribuições de melhoria, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, taxa de serviço público ou poder de polícia e imposto de transmissão de bens imóveis, ITBI, incidente sobre a aquisição do bem. Parágrafo 5º. Ao final, sendo aceita a oferta do imóvel para fins de dação em pagamento, deverá ser realizada a avaliação do bem pela comissão competente, cujo laudo deverá ser objeto de ulterior intimação da parte interessada para fins de impugnação, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de concordância tácita. Parágrafo 6º. Havendo discordância do interessado quanto à avaliação, a impugnação deverá ser devidamente fundamentada, acompanhada de laudo profissional, custeado pelo impugnante, cabendo a decisão sobre a revisão da avaliação pela Secretaria de Finanças. Artigo 4º. Deferido o requerimento pela Secretaria de Finanças, deverá ser lavrada em 15 dias a escritura de dação em pagamento, arcando o devedor com as despesas e tributos incidentes. Parágrafo 1º. Por ocasião da lavratura da escritura, deverá o contribuinte apresentar todos os documentos e certidões indispensáveis ao aperfeiçoamento do ato, inclusive os comprovantes de recolhimento dos encargos decorrentes de eventuais execuções fiscais e a prova da extinção de ações porventura movidas contra o município de Açaí, cujos objetos estejam relacionados ao crédito tributário que se pretenda extinguir, sob pena de invalidação da dação em pagamento. Parágrafo 2º. Em caso de imóvel sob inventário e partilha, a assinatura da escritura pública pelo inventariante dependerá de autorização judicial prévia para a dação em pagamento de débitos tributários em nome do decujus. Artigo 5º. Após formalizado o registro da escritura de dação em pagamento, será providenciada concomitantemente a extinção da obrigação tributária e a respectiva baixa na dívida ativa, nos limites do valor do imóvel dado em pagamento pelo devedor. Parágrafo 1º. A Procuradoria do município adotará as providências necessárias no âmbito de suas competências para a extinção das execuções fiscais pertinentes. Parágrafo 2º. Se houver débito remanescente, deverá ser cobrado nos próprios autos da execução fiscal, caso ajuizada. Se não houver ação ou execução em curso, esta deverá ser proposta pelo valor do saldo apurado. Artigo 6º.
A proposta de dação em pagamento de bem imóvel não surtirá qualquer efeito em relação aos débitos inscritos em dívida ativa antes da aceitação pelo município. Parágrafo 1º. A pendência na análise do requerimento não afasta a necessidade de cumprimento regular das obrigações tributárias, nem impede o prosseguimento da cobrança administrativa ou judicial da dívida. Parágrafo 2º. O levantamento de garantias eventualmente existentes somente poderá ser realizado após a extinção da dívida pela dação em pagamento. Artigo 7º. O devedor ou terceiro interessado responderá pela evicção na forma da lei civil. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Açaí, Estado do Paraná, em 23 de março de 2021. Prefeito Municipal, Michel Ângelo Bontempo. Mensagem justificativa. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores. A dação em pagamento, que consiste nos termos do artigo 356 do Código Civil, na extinção da obrigação pela aceitação pelo credor em receber prestações diversas da que lhe é devida, antes circunscrita ao direito privado, passou, a partir da edição da Lei Complementar 104/2001, a ser aceita no direito tributário, sendo introduzido no inciso 11, no artigo 156 do Código Tributário Nacional, nos seguintes termos: extinguem o crédito tributário, a dação em pagamento em bens imóveis na forma e condições estabelecidas em lei. Perceba-se que o legislador federal exige a regulamentação por lei quanto à forma e as condições de dação em pagamento tributário, a incidir apenas sobre bens imóveis. A União autorizou a dação em pagamento tributária através da Lei Federal número 13.259/2016, a qual foi regulamentada pela portaria do PGNFN número 32/2018. A fim de tornar possível a aplicação do citado instituto no município de Açaí, é preciso que haja sua regulamentação por lei municipal, sob pena de a previsão do Código Tributário Nacional não produzir efeitos no município, o que vem travando a liquidez de dívidas fiscais pelos contribuintes que possuem interesse em dar seus imóveis a título de pagamento. Desse modo, uma vez de que trata de uma lei que busca o interesse público, a aprovação de vossas senhorias é o que se espera, de modo que renovamos os votos de estima e consideração desta ilustre Casa de Leis. É a justificativa, Açaí, 23 de março de 2021, Prefeito Municipal Michel Ângelo Bontempo. Prefeitura do Município de Açaí, ofício número 209 de 2021. Açaí, 29 de março de 2021. Assunto: encaminha projeto de lei número 18 de 2021. Súmula: dispõe sobre a readequação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb, nos termos da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. A Câmara Municipal de Açaí, Estado do Paraná, de conformidade com os artigos 34 e 42 da Lei número 14.113, de 2020, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Presidente, peço a dispensa da leitura do projeto 018/2021, por ser um projeto meio extenso, mas de fácil entendimento por todos da Câmara. Questão de ordem, o vereador Adenilson solicita dispensa da leitura do projeto. Precisa em votação? Pode. Defiro o pedido. Câmara Municipal de Açaí, Estado do Paraná, projeto de lei número 2 de 2021. Súmula: projeto de resolução número 2 de 2021, súmula:
Referenda o decreto número 3 de 2021 da Presidência da Câmara Municipal de Açaí, que estabelece os procedimentos e as regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do Covid-19, coronavírus e da outras providências. A Câmara Municipal de Açaí, Estado do Paraná, aprovou e eu, presidente, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Referenda nos termos do artigo 17, parágrafo 2º do Regimento Interno, o decreto número 3 de 2021 da Presidência da Câmara Municipal de Açaí, que passa a ser reproduzido abaixo. Artigo 1º. Adotar no Poder Legislativo, mediante medidas para o enfrentamento à pandemia do Covid-19. Artigo 2º. As sessões ordinárias, audiências públicas, reuniões das comissões permanentes e quaisquer outras atividades institucionais externas ou nas dependências da Casa Legislativa não poderão conter aglomerações de pessoas. Parágrafo 1º. Em qualquer situação, o número de presentes nas dependências da Câmara Municipal será limitado ao mínimo possível, devendo a presidência expedir ato a ser afixado na porta de entrada da casa, com o número máximo de 4 pessoas permitidas por evento, excetuando-se servidores e vereadores, dando-se preferência a representantes da imprensa. Parágrafo 2º. As sessões ordinárias e extraordinárias e demais atos públicos ocorridos na Câmara Municipal no período da vigência desse decreto serão transmitidas ao vivo de maneira online na página do Facebook da Câmara Municipal de Açaí. Parágrafo 3º. Todas as pessoas que adentrarem na sede da Câmara Municipal deverão utilizar máscaras próprias, realizar a higienização das mãos com álcool 70 e guardar, na medida do possível, a distância mínima de 1 metro entre umas e outras. Artigo 3º. Fica estabelecido que, neste período, os prazos de trâmites dos processos legislativos, sobretudo os atinentes a projeto de lei, decretos, resoluções e demais proposições, correrão normalmente. Artigo 4º. Durante o período de duração desse decreto, não haverá atendimento presencial ao público em geral na Câmara Municipal. Artigo 5º. Os vereadores poderão ser convocados em conformidade com o artigo 132 e seguintes do Regimento Interno da Casa ao plenário para a realização de sessões extraordinárias e se reunir excepcionalmente em caso de deliberação de matérias que exijam o pronunciamento urgente dos parlamentares. Parágrafo 1º. Para fins de convocação de sessão extraordinária prevista neste artigo, se dará preferencialmente por meio eletrônico, e-mail, aplicativo de mensagens ou contato telefônico. Parágrafo 2º. No caso de realização de sessão extraordinária no citado período, esta constatará apenas da ordem do dia para deliberação da matéria em questão. Artigo 6º. O Poder Legislativo, nos termos do artigo 7º do Decreto Federal número 6.983/2021, adotará o sistema de revezamento de servidores. Parágrafo único. A escala de servidores que deverão efetuar seus trabalhos presencialmente será estabelecida pela Presidência da Câmara Municipal de acordo com as necessidades da Casa, permanecendo os demais servidores em trabalho remoto, home office. Artigo 7º. Os servidores da Câmara Municipal deverão realizar suas atividades em regime de home office, modalidade de trabalho em que os servidores desempenharão suas atividades a partir de suas residências. Artigo 8º. Os servidores em regime de home office deverão manter-se acessíveis por meio de contato telefônico, aplicativo de mensagens ou outro meio de comunicação durante todo o período da respectiva jornada de trabalho, sob pena de realização de descontos em sua remuneração. Parágrafo único. Caberá à Presidência o estabelecimento nesse período das rotinas de trabalho a ser desenvolvidas, de modo a garantir a manutenção do regular funcionamento das atividades administrativas da Câmara Municipal. Artigo 9º. O servidor em home office deverá utilizar-se de e-mail institucional, telefone próprio, aplicativos de mensagens e sistemas informatizados determinados pela Câmara Municipal durante o horário de expediente, devendo permanecer integralmente disponível ao trabalho durante o período fixado para home office. Parágrafo único. Para o servidor que, pela natureza e pelas atribuições de seu cargo, não for possível a realização de trabalho remoto, haverá o abono da falta para todos os fins de direito, sem prejuízo da remuneração. Artigo 10.
O servidor participante do home office é responsável por viabilizar o espaço de trabalho e meios apropriados para a realização de suas atividades. Artigo 11. A Câmara Municipal não reembolsará qualquer despesa relacionada a telefone, internet, energia elétrica, mobiliário, insumos de informática, entre outras, incorridas durante a realização de teletrabalho home office, em relação aos dias de trabalho em que não houver comparecimento presencial do servidor à Câmara Municipal, sendo devido ao servidor o auxílio alimentação como compensação às tais despesas. Artigo 12. A inclusão na modalidade home office não constitui direito e poderá ser revertido a qualquer tempo em função da conveniência da administração por desnecessidade ou retomada presencial dos servidores. Artigo 13. Os vereadores e servidores que apresentarem sintomas gripais e outras situações a serem avaliadas por agente profissional de saúde poderão ser afastados do exercício de suas funções por até 14 dias, salvo se houver designação de outro prazo para recomendação médica, sem prejuízo da remuneração ou subsídio. Artigo 14. A manutenção dessas medidas será avaliada continuamente pela mesa executiva. Artigo 15. A mesa executiva, na primeira oportunidade, nos termos do disposto do parágrafo 2º do artigo 17 do Regimento Interno, encaminhará para apreciação do plenário projeto de resolução acerca das medidas tratadas no presente decreto, a fim de referendar as determinações nele contidas. Artigo 16. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o decreto número 1 de 2021. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 24 de março de 2021. Açaí, 26 de março de 2021. Mesa executiva: Leni de Oliveira, presidente; Alessandro César Torquato, primeiro secretário; Adenilson Wagner Felipe, segundo secretário; e Sandra Maria de Souza, vice-presidente. Mensagem justificativa. A presente proposição visa atender o requisito do artigo 17, parágrafo 2º do Regimento Interno, a fim de que o plenário da Casa possa referendar o decreto número 3 de 2021. O decreto número 3 de 2021 visa incrementar algumas medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19 com revezamento de servidores, a fim de que se respeite as determinações de distanciamento social e também com limitação de público durante as sessões e demais atos realizados na sede da Câmara Municipal. Da mesma forma, a realização das sessões seguirá todas as recomendações das autoridades de saúde, com restrição da participação popular, que será regulada mediante a distribuição de senhas limitadas. Importante frisar que os servidores em regime de revezamento, quando não estiverem presentes na sede da Câmara Municipal, permanecerão em regime de trabalho remoto, realizando suas atividades normalmente. Sendo que tínhamos a justificar, esperamos que os nobres pares acatem a presente proposição. Açaí, 26 de março de 2021, autoria da mesa executiva. Câmara Municipal de Açaí, requerimento número 4 de 2021. Senhora Presidente, fundamentada no que dispõe o artigo 165, parágrafo 3º do Regimento Interno desta Casa, vem através do presente requerer a Vossa Excelência que seja inserida em ata voto de congratulações ao reverendo Padre Paulo César Nogueira, em reconhecimento e agradecimento pelos 8 anos de doação sacerdotal na paróquia São José, em prol de toda a comunidade açaiense. Certo de poder contar com pronto atendimento, antecipamos os sinceros agradecimentos pela atenção dispensada. Nestes termos, pede espera deferimento, sala das sessões em 26 de março de 2021, autoria da vereadora Sandra Maria de Souza. Câmara Municipal de Açaí, indicação número 5 de 2021. Senhora Presidente, o vereador signatário, com assento nesta Casa Legislativa e no uso das atribuições que lhe confere o artigo 165, parágrafo 3º do Regimento Interno desta Casa, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário conforme segue. Considerando que o Ministério da Saúde tem adotado e implementado a adoção de uma série de medicamentos para tratamento dos sintomas leves da Covid-19, e esse tratamento, por vezes, se torna essencial para a garantia da melhora dos pacientes, assim, o Governo Federal, conforme protocolo de tratamento, verificou a utilização de fármacos medicamentosos. Indica que o Poder Executivo viabilize, através da Secretaria Municipal de Saúde, de conformidade com seus profissionais, avaliem a possibilidade, inclusive orçamentária,
de adoção de medidas e estudos técnicos para fornecimento à população do município de Açaí que tiver interesse voluntário, para que tenha acesso ao kit de tratamento precoce com medicamentos aprovados pelo Protocolo de Saúde de Combate à Covid-19, através de fornecimento de medicamentos reconhecidos como eficazes no combate da doença. Sala das Sessões, em 26 de março de 2021, autoria do vereador Clésio Carlos Cruz. Terminada a leitura, esta presidência passa a despachar. Ofício número 200 de 2021, gabinete. Súmula. Disciplina a dação em pagamento de bens imóveis como forma de extinção a crédito tributário do município de Açaí e dar-se outras providências. Projeto de Lei número 17 de 2021. Comissão de Justiça e Finanças. Despacho para a Comissão de Justiça e Finanças para opinar. Projeto de Lei número 18 de 2021. Súmula. Dispõe sobre a readequação do Conselho Municipal de acompanhamento do controle social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos profissionais da educação. Conselho Fundeb, nos termos da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Despacho a Comissão de Justiça e Finanças para opinar. Projeto de Resolução número 02/2021. Súmula. Referenda ao Decreto número 03/2021 da Presidência da Câmara Municipal de Açaí, que estabelece os procedimentos e regras para fins de prevenção, infecção e propagação do Covid-19, coronavírus, e dar-se outras providências. Ordem do dia da presente sessão. Requerimento número 04/2021. Dispõe a voto de congratulação ao padre Paulo César Nogueira, encaminhado pela vereadora Sandra Maria de Souza. Deferido. Indicação número 05 de 2021. O vereador signatário, com assento do Secretário Legislativo, no uso de suas atribuições, confere o artigo 165, parágrafo 3º do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário, conforme segue. Indicação do vereador Clésio Carlos Cruz. Oficia-se. Senhora Presidente, peço encarecidamente que o projeto 018/2021 do PREB seja incluído na ordem do dia e que o mesmo seja votado em única sessão e discussão e votação.
Deixo livre a palavra aos senhores vereadores para a discussão do pedido do vereador Adenilson. Ninguém desejando se manifestar, passaremos à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade de votos. A pedido do vereador Adenilson. Passaremos agora ao período da ordem do dia. Deixo livre a palavra aos senhores vereadores, conforme o tempo regimental, para a discussão do projeto de lei, resolução 02, projeto de resolução 02 de 2021. Súmula. Referendo ao decreto 03/2021 da Presidência da Câmara Municipal de Açaí, que estabelece o procedimento e as regras para o fins de prevenção à infecção e a propagação do Covid-19, coronavírus, dar-se-á outras providências. Com a palavra aos senhores vereadores. Ninguém desejando usar a palavra, passamos à votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade em uma única discussão e votação. Projeto de lei número 18 de 2021, dispõe da readequação do Conselho Municipal de acompanhamento ao controle social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização do profissional da educação, Conselho Fundeb, nos termos da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Com a palavra os senhores vereadores. Com a palavra o vereador Adenilson. Boa noite, senhora presidente. Boa noite aos vereadores, vereadoras, aos munícipes aqui presentes, a todos que estão acompanhando. Em caráter de urgência, senhora presidente, porque se faz necessário, onde todos os prefeitos do país têm até o final do mês de março para instituir o novo conselho, né? O novo modelo desse fundo, onde ele entrou em vigor a partir de 1º de janeiro. E ao todo são 9 integrantes, né? 9 membros, e na qual sendo representantes aí da prefeitura, representante de professor, diretor, um servidor, técnico administrativo, dos pais, dos alunos, estudantes de toda a escola pública, além que também pode contar aí também com o presidente do Conselho Municipal de Educação, com o Conselho Tutelar, com representantes das escolas do campo, quilombolas e também da sociedade civil. E o que acontece? Nós temos uma data que é 31 de março para o novo Fundeb, o novo conselho. O atual mandato ele se encerra agora, dia 31 de dezembro. Então as pessoas que estão comandando o Fundeb, eles têm até 31 de março agora. E automaticamente, já na data 31 de março, já começa o novo Fundeb, onde esse conselho ele terá um mandato até 31 de dezembro de 2022 e logo após 1º de janeiro de 2023, o mandato será de 4 anos. E todo o país tem que estar envolvido nessa mudança, correndo o risco daquele município que não fizer aí a mudança de perder até 40% da verba da educação. Nós estamos passando uma crise em nosso país, no que se refere ainda mais à educação,
ainda mais imagine só se a gente perde verba para a educação. Então é de suma importância, de caráter urgente, que nós possamos aí votar e aprovar o novo Fundeb. Deixo livre a palavra aos senhores vereadores. Ninguém desejando se manifestar, passaremos à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade de votos. Em única discussão e votação. Esgotadas matérias em pauta, passaremos ao período final das explicações pessoais. Conforme o cronograma abaixo, deixo livre a palavra o senhor vereador Rafael Gouveia Greca, que terá o tempo de 5 minutos por uma única vez. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Muito boa noite aos munícipes aqui presentes, aos funcionários da casa. Eu pedi a palavra nesta noite para trazer aqui a todos que estão nos ouvindo e que posteriormente terão acesso às redes sociais a essa gravação, para destacar alguns pontos importantes desses 88 dias dessa nova administração de 2021 a 2024. Primeiro eu queria ressaltar a importância que eu tenho visto aqui, desde as primeiras sessões, da propagação da leitura da Palavra de Deus. Tenho visto isso através da vereadora Sandrinha, vereadora Denilson. Nós tivemos aqui a Wanda, representante da Igreja Católica, que trouxe uma palavra maravilhosa. Não diferente, hoje nós tivemos o privilégio de contar com uma palavra tão maravilhosa quanto da missionária Ivone Cruz, a quem nós agradecemos muito esta oportunidade. Eu também tenho tido o prazer de compartilhar com os nossos colegas vereadores e todos que nos assistem pelas redes sociais, porque eu vejo que durante toda a história, a humanidade toda, quando passou pelos seus momentos mais difíceis, foi nas instruções das Escrituras Sagradas que encontraram o caminho para se restabelecer dos seus momentos difíceis. Momento difícil que nós temos passado de uns tempos para cá, principalmente com o advento da pandemia do Covid-19. Também queria destacar um grande avanço, uma grande conquista dessa legislatura, que é a transmissão ao vivo das nossas sessões aqui na Câmara, pelas redes sociais, especificamente pela rede social do Facebook, onde nós temos aqui uma página feita pela Câmara Municipal, e nós temos tido uma audiência de numa média de 100 pessoas acompanhando a nossa sessão, o que eu vejo como um grande avanço pela limitação do local e pelo acesso que as pessoas agora podem ter e podem acompanhar o nosso trabalho. E especificamente falando da minha pessoa, do meu intento, do meu propósito como vereador, eu acho isso algo fantástico, porque o que eu quero mais dar é transparência aos nossos atos, para que as pessoas entendam de que mesmo que exista uma certa rejeição com a política brasileira, pelo histórico que nós já temos acompanhado de uma maioria, nós não podemos generalizar, mas uma maioria de políticos manchou a história da política brasileira com as suas ações mais voltadas a si mesmo do que para a população. Eu acredito que nós temos a oportunidade de dar transparência e acesso a todos os nossos atos, como é feito as nossas sessões, a seriedade das nossas pautas, o nosso estudo, as nossas falas, e eu acredito que isso é um grande avanço dessa legislatura, e a cidade toda agora pode ter acesso livre às nossas sessões através dessas transmissões.
Também queria destacar que nesses 88 dias de governo nós tivemos grandes conquistas. Eu tenho acompanhado, nós temos caminhado de perto com o Executivo, temos feito grandes avanços no Paudalho do Sul, com o posto de saúde, médico, dentista, ônibus, que está trazendo a população para a cidade. Alguns ajustes que precisam ser feitos vão ser feitos no seu determinado tempo. Nós temos aquisição de uma ambulância para o Paudalho do Sul, e eu tenho certeza que nós temos uma grande surpresa nos próximos dias, nas próximas semanas, quem sabe, mas isso no seu devido tempo vai ser anunciado, e eu tenho certeza de que o trabalho em conjunto do Executivo e do Legislativo já tem gerado grandes frutos aqui na administração da nossa cidade. Tivemos também a aquisição de 3 vans, hoje nós participamos da entrega das chaves de um carro que o município ganhou, né? Nós temos visto a reforma do banheiro público da nossa praça, a reforma do terminal de estudante, ou seja, nós temos, mesmo com todas as dificuldades e restrições da pandemia do Covid-19, conseguido grandes avanços. Acredito que se não fosse isso, nós estaríamos mais próximo da população e com mais avanços ainda. Nós não podemos esquecer das estradas rurais, ali do Café Forte, que está sendo restaurada, e essa restauração vai chegar às outras estradas rurais. Também não podia deixar de mencionar o grande anseio da população de Açaí pelos redutores de velocidade, as lombadas. Foi colocada uma lombada ali em frente ao Zerinho. Podem ficar tranquilos que o Poder Executivo, junto com o Legislativo, com a Câmara Municipal, está tratando desse assunto. Em breve, mais redutores de velocidade vão ser instalados pela cidade. Isso tudo com a indicação dos profissionais especializados da área, com a Polícia Militar. Então eu estive hoje, junto com meus colegas vereadores, em reunião com o prefeito, e isso aí, nos próximos dias, nas próximas semanas, já será também providenciado, que é um anseio e uma cobrança geral da população, né? Enfim, para finalizar... Oi? Mais um minuto? Para finalizar, eu gostaria de dizer que nós, como eu já falei, queria estar mais próximo da população. Não podemos, devido às restrições, tínhamos planos de estar mais presente nos bairros, conseguimos fazer essas visitas só nas 40 casinhas, mas infelizmente eu peço a compreensão que breve nós retornaremos e estaremos mais próximo à nossa população. E queria fazer uma última ressalva, incentivar os moradores da nossa cidade a se cuidarem, a se prevenirem da pandemia do Covid-19, mas principalmente no primeiro sintoma, já procurar os médicos, o tratamento quanto maior, mais antecipado for, maiores as chances de nós prevenirmos internamentos e ainda mais evitarmos possíveis agravamentos da situação, né? O tempo é curto, eu gostaria de ter falado um pouquinho mais, mas não faltará oportunidade para a gente estar aqui na tribuna, conversando e podendo trazer as nossas mensagens e a nossa prestação de contas para a população em outras sessões. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Adenilson. Tendo 5 minutos. Boa noite a todos, senhora presidente, aos vereadores, vereadoras, aos munícipes, a todos que estão acompanhando aí pelas redes sociais a sessão aqui da Câmara Municipal de Açaí. A minha vinda hoje aqui ao plenário é para relembrarmos um pouquinho dessa semana importante, que é a Semana Santa. Voltando lá atrás, é o momento em que Jesus foi entregue e ele morreu na cruz para nos salvar. Que nós tenhamos uma reflexão durante essa semana, que possamos pensar na vida das pessoas, que nós possamos olhar nos olhos das pessoas e ver a imagem e semelhança de Deus, que nós possamos fazer um trabalho voltado a todos com muito carinho, muita dedicação. Nós estamos passando um momento muito difícil, que é a questão do Covid, da pandemia, onde muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas passando fome, muitas pessoas sofrendo com a questão aí do lockdown,
sofrendo com a não possibilidade de entrega quando acontece essas questões. Muitas pessoas autônomas ficam aí desesperadas no momento que não é para levar o Covid para sua casa, mas ela necessita levar o pão de cada dia para a sua família. Então que nós possamos usar o nosso coração, a nossa oração, o nosso joelho, dobrar o nosso joelho nessa semana importantíssima, para que nós possamos pedir a Deus que amenize essa questão da pandemia, que as pessoas possam ter possibilidade de poder viver em paz. Hoje tudo é complicado. Nós possamos aí usar nossas máscaras, usar o álcool em gel, enfim, todos os protocolos, podemos se cuidar para que essa pandemia vá embora. Aí entra o que o Rafael disse, o trabalho poderá ser mais eficaz. Assino embaixo o que o Rafael disse, um trabalho brilhante que está sendo feito há pouco tempo devido à situação. Todos os vereadores também, cada um aí lutando. Às vezes as pessoas podem estar acompanhando e falar, mas qual é a cobrança no prefeito? A cobrança é feita, todos os vereadores vão lá, cobram do prefeito, dialogam com ele, isso é importante. E há esse espaço para que o vereador possa estar lá representando ali os seus eleitores e cobrando do executivo uma melhoria em nosso município. Então a cobrança aqui é feita por todos, eu acompanho ali também, todo mundo cobra, isso é importante. E o legal de tudo é isso aí, a gente debater e discutir para que a cidade ganhe com isso. Nós temos falhas, claro que temos, e vamos ter muitas falhas, mas a vontade de acertar é muito grande. Eu confio na Câmara, confio no Poder Executivo e confio na nossa cidade, confio nos nossos munícipes. Todos juntos, unidos, nós iremos fazer um Açaí melhor. Mas para isso, nós temos que sempre ser verdadeiros, justos e honestos. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos uma excelente Páscoa, onde significa ressurreição, vida nova. Então que nós possamos, nesse domingo, refletir e ter uma vida nova, voltada para o desenvolvimento do nosso município e voltado para os nossos munícipes, com a finalidade de fazer o melhor. E que Deus abençoe a todos. Continua livre a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, passaremos ao encerramento. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença da missionária Ivone, que fez a leitura para nós hoje, muito bonita, das autoridades, dos munícipes, dos ilustres vereadores, dos funcionários. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Caneta? Eu falei pra você?